Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, canal Plantas Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui, gente, eu estou na mesa aqui mostrando esses produtos para vocês. Hoje o vídeo vai ser ensinar uma forma bem simples, eficiente e boa para quem tem pouco tempo para adubar suas orquídeas. Então, vamos lá? Então, pessoal, agora aqui eu vou mostrar para vocês de maneira muito simples. Muitos provavelmente já sabem, mas muitos também não sabem, não tem muita ideia. Mas é uma maneira simples, eficiente, que a gente consegue fornecer os nutrientes de forma gradual e completa para nossas orquídeas. E ótima para quem não tem muito tempo para estar fazendo as adubações semanais com os adubos líquidos solúveis em água, gente. Então, vou mostrar para vocês essa maneira de fazer através do uso de adubos orgânicos e adubos de liberação lenta do tipo COT, como aqui eu estou aqui para vocês, o Osmocote. Então, vamos lá, gente? Vamos aprender a fazer a adubação de orquídeas eficiente de forma orgânica e organomineral. Vamos começar então? Bom, pessoal, para esse tipo de adubação de liberação lenta que a gente vai fazer, é interessante o seguinte: a gente ter os adubos orgânicos para esse fim. Quais adubos geralmente são os mais utilizados para esse tipo de adubação, gente? A torta de mamona, como vocês podem ver aqui, ó, essa aqui é a torta de mamona, certinho. A farinha de osso, essa aqui é uma farinha de osso cinza, sem cheiro, é aquela calcinada que não tem nenhum cheiro, aquele cheiro ruim. Mas podemos também usar outras fontes, por exemplo, o bocache. O bocache é uma outra fonte de adubo orgânico muito utilizada. Podemos apenas fazer o uso dessa mistura aqui de adubação orgânica e funciona muito bem. Ou se vocês quiserem, vocês podem fazer uma complementação mineral. E aí eu recomendo adubo de liberação lenta. Pode ser o Osmocote, pode ser o Fortecote, o Basacote, enfim, qualquer adubo de liberação lenta. Essa adubação, gente, ela é para ser colocada e recolocada a cada 3 meses, em média. Então, quando forem usar, se forem usar o adubo de liberação lenta Osmocote ou qualquer um desses, procurem um que esteja na embalagem assim, ó, de 3 a 4 meses de liberação. E procurem a fórmula balanceada. Certinho, gente? Não usem fórmulas com muito nitrogênio. Então, basicamente, essa é alguma das maneiras, gente. A gente pode fazer esse preparo de adubo de liberação lenta de N maneiras. Vamos dar um exemplo aqui. Farinha de osso simples com torta de mamona. Mistura simples, 1 para 1. Vocês podem usar essa mistura a cada 3 meses nas suas orquídeas. Fornece um bom resultado, certinho? Ou o bocache, se quiser usar só o bocache, pode ser também. Funciona muito bem, vai nutrir bem suas plantas, elas vão florir, vão desenvolver bem, vão enraizar bem. Ou, se quiser usar, por exemplo, farinha de osso com torta de mamona e misturar um pouco de cinzas também, é uma excelente mistura também, gente. Aqui eu não estou com as cinzas, mas eu vou complementar com osmocote. Só o osmocote puro ele é muito bom, porém ele não é completo, então tem que complementar com cálcio. Aqui, isso aqui tem cálcio, isso aqui tem cálcio, certinho? Além de outros elementos e micronutrientes, gente. Então aqui, essa mistura que eu vou fazer e ensinar para vocês, ela é bem completa e ela libera de forma bem gradual para nossas plantas, certinho? Então agora aqui eu vou fazer essa mistura 1 para 1, ou seja, vou botar esse pacote aqui para esse pacote de mais ou menos a mesma quantidade da farinha de osso e vou colocar um pouco a olho nu mesmo aqui, é pouca coisinha mesmo, não tem uma dosagem certa, mas é bem pouco, gente, é uma pitada de osmocote para isso aqui, certinho? É bem pouquinho, senão vocês podem queimar suas plantas. Então, vamos agora aprender como fazer isso aqui? Vamos lá? Prontinho, gente, então tá aqui, ó, vou colocar essa farinha, essa torta de mamona aqui, tem aproximadamente uns 500 gramas, 600 gramas esse pacotinho, mas a dica é, vocês podem fazer 1 para 1, ou seja, se for 1 kg de torta de mamona,
1 quilo de farinha de osso também, gente, certinho? A mesma quantidade de um para a mesma quantidade do outro, perfeito? Claro, vocês vão preparar aqui a quantidade que vocês quiserem fazer. Eu aqui vou preparar uma boa quantidade porque eu vou fazer várias trouxinhas, ó. Como esse pacote aqui é um pouco maior do que 1 quilo, né? Então vai sobrar um pouquinho para dar 1 para 1. Perfeito? Então aqui está, gente. Eu já coloquei. Agora aqui eu vou colocar para vocês nessa quantidade 1 para 1 aqui, mais ou menos um pouco mais de meio quilo de cada ingrediente que eu coloquei. Eu vou colocar aqui para vocês verem mais ou menos a quantidade que eu vou colocar do osmocote. Ó, vejam só. Tá vendo? Ó, tá bom. Essa é a quantidade que eu coloco de osmocote. Não precisa mais que isso, gente. Tá vendo? Isso aqui é muito pouquinho. Vocês têm que botar bem pouco mesmo. Não tem uma medida precisa. O importante é que fique bem pouco, que na hora que vocês forem fazer a mistura, ela fique bem espalhada e não fique um monte de bolinha junto, perfeito? Então tá aqui. Agora aqui é só misturar essa mistura muito bem. A gente homogeneiza ela. Eu vou homogeneizar essa mistura, perfeito? Com uma colherzinha, alguma coisa agora. Já vou mostrar ela homogeneizada para vocês. E aí depois, gente, vamos falar sobre como utilizar essa mistura, ok? Já volto. Fazendo a mistura aqui, ó. Tô misturando tudo bem misturadinho. Vai ficar bem homogêneo, certinho. Já tô voltando, ó. Botei num recipiente maior para facilitar. Pronto, pessoal. Está aqui, ó. Já tá bem homogeneizado, ó. Já tá bastante bem misturadinho. A torta de mamona com a farinha de osso e o osmocote. Então vocês podem ver, ó, tá bem espalhadinho aqui, ó, não tem muitas bolinhas de osmocote concentrado. Então, como eu falei, é muito pouquinho mesmo, não tem uma medida precisa de osmocote aqui, se for usá-lo. E agora é o seguinte, gente, modo de aplicação, como é que a gente usa? Para vasos médios e grandes de orquídea, gente, a gente pode pegar uma colher de sopa rasa dessa mistura e tá colocando no cantinho do vaso, longe das raízes, certinho? Em vasos pequenininhos, uma colherzinha de café rasa é o suficiente, certinho? Isso vai estar escrito aqui durante a fala também, para vocês anotarem e frisarem bem. E você só vai repor esse adubo a cada 2, 3 meses. Mas aí, gente, tem um inconveniente que eu vou falar agora. Qual é esse inconveniente da gente estar colocando ele direto no substrato? São dois. Primeiro, pode, dependendo se tiver um pouco mais de osmocote do que deveria, ou mesmo até a própria farinha de osso, pode ocasionar um pouco de queimadura nas raízes. Certinho, gente? Então, se bater em alguma raiz, pode eventualmente causar alguma queimadura. O bocache geralmente não causa esse problema. Mas o segundo e o pior problema é o seguinte: os adubos orgânicos, eles aceleram a deterioração do substrato e podem trazer alguns organismos indesejados e fazer com que a umidade fique excessiva dentro do seu vaso, certo? Então, esse é um inconveniente desse tipo de adubação. Mas, calma aí, gente, podemos resolver esse problema de maneira muito simples. Mas qual é essa maneira, André? O que a gente pode fazer? Estão vendo aqui, gente, que eu botei no início do vídeo esse pano aqui, uma tesoura e esse arame aqui junto, ó. Pois bem, gente, uma maneira que a gente pode fazer para resolver o problema do contato direto é fazer sachês, fazer trouxinhas de adubos orgânico, organomineral de liberação lenta, ou até mesmo do osmocote, e assim a gente não precisa estar colocando ele diretamente no substrato. E uma vantagem, fica muito fácil também na hora da troca, é só remover a trouxinha e substituir por uma outra nova, gente, perfeito? Materiais para fazer a trouxinha. O que a gente pode usar de material? Pano velho, que seja poroso, aquele tecido de meia calça velha, é muito bom para fazer. Filó bem fininho também, podemos usar para fazer as trouxinhas. E TNT, aqui no caso eu estou usando TNT, também é poroso e funciona muito bem para trouxinha. Por quê, gente? Na trouxinha
o adubo não vai ter contato direto com o substrato. Então, basicamente só vai sair da trouxinha o solúvel, o material solubilizado desse adubo. Então, não vai ter aquele contato direto com a matéria orgânica, não vai atrair organismos indesejados, não vai ter o acúmulo de umidade e a aceleração da deterioração do substrato, gente. Daí, esse método da trouxinha, ele é muito bom, muito eficiente. Muitos orquidófilos experientes e novatos usam muito esse método. Somente ele ou em complementação com a adubação solúvel, gente, perfeito? Então agora eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês como é que fica. E já falo em dosagens e instalação. Volto já, gente. Pronto, pessoal, tá aqui, ó, já tá cortadinho aqui, ó, para vocês. Podem ver aqui. Então cortei o suficiente para amarrar uma trouxinha. E agora o que eu vou fazer aqui? Basicamente a medida. Qual é a medida das trouxinhas, gente? Aqui ela segue a mesma regra de como se a gente fosse colocar nos vasos. Para vasos maiores e plantas penduradas, podemos usar uma colher de sopa rasa, como vocês podem ver aqui, ó. Então vou pegar uma colher de sopa rasa, ó. Não precisa encher demais. E coloco aqui, ó, para vocês, ó. Vocês podem ver, ó. Colocando aqui. Pronto, gente, ó, tá aqui, ó. Então, coloquei. Depois disso aqui, agora eu vou amarrar a trouxinha. Certinho? Então, eu fecho ela aqui para vocês verem. Com cuidado para não ficar vazando nada, ó. Vou fechar. E aqui, gente, tem várias maneiras da gente amarrar isso aqui, né? Podemos amarrar dando um nozinho, fazendo um pouco maior e dar um nó. Podemos usar fitilho plástico, barbante. Eu aqui vou usar, ó, esse arame aqui, ó. Vou usar o meu bom e velho arame de amarrar planta, né? Estão vendo aqui, ó. Então aqui basicamente eu tranço ele e aperto bem apertado. Posso dar mais algumas voltas aqui, como vocês podem ver, ó. Certinho. E aperto bem. Para quê? Para não correr o risco da trouxinha abrir. E pronto, gente, ó. Tá aqui, ó, a trouxinha. Ela fica assim. Vocês podem fazer com isso, com barbante, fitilho plástico, enfim. Próxima etapa aqui, ó, eu vou cortar com um pouco de sobra, gente. Por quê? Porque eu posso usar para pendurar. Então aqui, ó, posso pendurar no arame da planta, principalmente em plantas penduradas. Então aqui, ó, eu deixo uma sobrinha aqui para amarrar a minha trouxinha, gente. E tá aqui, ó. Essa aqui é a trouxinha de adubo orgânico, organomineral nesse caso aqui, para colocar nas nossas plantas, gente. Perfeito? Então, vou fazer só mais uma aqui para vocês, para ficar bem frisado, para vocês pegarem bem como fazer a sua trouxinha. Já? Vamos lá. Então, já tá aqui. Vamos dobrar aqui com cuidado para não fugir o adubo. Dobrei. Vamos enrolar aqui, bem enroladinho, para não ter risco de vazamento. Vamos pegar aqui nosso arame, vamos enrolar ele aqui, ó, na trouxinha. Dá pelo menos umas 2 voltas bem na base da trouxinha aqui, ó. E agora vamos apertar, ó. Aperta, aperta. E pronto, ó, tá bem apertado. E agora eu vou cortar uma sobrinha para poder pendurar, ó. Tá aqui, ó, nossa trouxinha, gente, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó. Tá aqui, ó, as trouxinhas feitas, certinho. Agora eu vou preparar mais trouxinhas aqui para vocês aqui e já voltamos para falar da instalação das trouxinhas, gente. Volto daqui a pouquinho, vou terminar aqui mais algumas e já volto, gente. Prontinho, pessoal, tô de volta aqui, ó. E como vocês podem ver, fiz uma levazinha, alguns sachêzinhos, ó. Então vocês podem ver que a trouxinha com a sua sobrinha de arame. E agora vamos à instalação. Como é que a gente usa essas trouxinhas, gente? Pois bem, é muito fácil, né? A gente pode colocar
como por exemplo, nessa planta aqui, ó, nessa Cattleya aurantiaca. Simplesmente eu vou e coloco aqui no vaso. Pronto, eu coloquei esse arame aqui, mas depois eu vou cortar. Se eu quiser colocar direto no vaso assim, não precisa dessa sobrinha de arame, certinho? Então vocês podem simplesmente colocar por cima daqui do substrato, pertinho mais da borda aqui, e pronto, já está colocado. Essa é uma das maneiras. Segunda maneira que vocês podem colocar, vou pegar mais um. Vamos à segunda maneira de colocação, gente, ó. Mais uma trouxa. No caso aqui, ó, vou colocar nessa vanda aqui, ó. Na vanda ou em plantas penduradas, como nessa daqui, ó. Dei a volta aqui, gente. Vocês podem colocar da seguinte maneira, ó. Eu posso amarrar perto das raízes, se eu quiser, ó. Vocês podem amarrar perto das raízes aqui, ó. E aí acontece o seguinte, gente. Conforme for bater na água da rega e tudo, ela vai molhando e vai, o que for batendo na raiz, vai nutrir a raiz. Essa é uma maneira muito boa de estar colocando, gente. Ou também a gente pode colocar aqui, ó, no alto da planta, ó. Podemos colocar aqui em cima também. Por quê? Conforme for bater na rega, a água da rega e o produto solubilizado for caindo, ele vai batendo nas folhas e vai batendo nas raízes, gente. Então aqui eu tô amarrando aqui, eu tô com uma mão só agora. Tô amarrando aqui certinho, depois eu vou ajustar melhor, só para mostrar para vocês, ó. Então, essa é uma maneira da gente, ó, tá pendurando a trouxinha nas plantas penduradas. No caso da Wanda, você pode botar aqui na base dela ou pode botar acima. As duas maneiras funcionam bem, certinho, gente? Eu vou optar por colocar aqui em cima, no caso. Algumas eu vou colocar em cima, outras eu vou colocar mais embaixo, certinho? Essa é uma outra maneira de colocar. Opa, depois eu vou ajustar melhor quando tiver com as duas mãos, gente. Vamos mais um exemplo desse de pendurar. Vamos lá? Só mais um exemplozinho de pendurar. Agora eu vou colocar numa Cattleya. Na Cattleya que está pendurada. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Vamos ver alguma que esteja com um suporte. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Se eu quisesse colocar nessa daqui, nessa Cattleya intermédia aqui, não quiser colocar no substrato, quiser colocar no suporte, gente, mesma coisa, vocês podem prender elas, ó, no suporte de arame aqui, perfeito, ó. Depois eu vou amarrar direito, só para mostrar para vocês, e ela fica mais ou menos assim, ó, no alto também, conforme vai bater na rega, vai molhando. Essa técnica de colocar pendurado no arame, gente, ela é melhor para vasos que estejam pendurados com aquele suporte de arame de 3 ou 4 pernas, cachepôs e toquinho, gente, perfeito? Como esse aqui é um vaso maior, eu vou deixar por aqui, ó. Mas agora vamos lá, nos toquinhos. Vamos botar uma no toquinho para vocês verem? Vamos lá? Vamos botar uma no toquinho. Pegar uma aqui, vamos botar num toquinho. Só para vocês verem, ó. Aqui, ó, vou escolher um toquinho aqui, qualquer. Tá aqui, ó, no toquinho, gente. Também, mesma coisa, ó. Vocês colocam, ó, tem esse toquinho aqui, dessa Rhyncholelia glauca. Eu vou colocar aqui por cima, ó. Tô com uma mão, tô prendendo aqui, ó, para ficar bem firme, ele não escorregar muito. Depois eu ajusto melhor. Pronto, gente, ó. No toquinho, acima do toquinho, acima da planta. Então, conforme vai bater na água da rega, vai solubilizando e vai batendo aqui, escorrendo e bate na raiz e vai fazer o papel da nutrição. Certinho, gente? Então, essas são algumas maneiras da gente instalar o nosso sachêzinho. Mas, André, e na árvore? Se eu quiser colocar em planta na árvore? Vamos lá também, gente. Vamos para um exemplo na árvore? Vamos lá? Pronto, gente, voltei. E se eu quiser colocar na árvore? Bom, na árvore, gente, a gente pode precisar de uma armação, um arame um pouquinho maior, porque a gente vai ter que muitas vezes amarrar no próprio galho, certinho, ou aproveitar alguma estrutura própria que esteja próxima acima da planta. Então, na árvore, gente, por exemplo, eu vou botar nessa planta aqui que está em recuperação na árvore e tem esse galho fino aqui em cima, ó. Então, basicamente, eu vou amarrar aqui, ó,
Se não tivesse, tivesse que amarrar no galho, aí provavelmente eu ia precisar de uma corda um pouquinho maior para estar colocando o sachêzinho e não quiser bater um prego, alguma coisa que não é muito legal, gente. Então, pronto. O importante, ó, é o sachê estar sempre acima da planta, porque conforme for bater na água escorrendo, ela vai chegar até as raízes, gente. Perfeito? Então, a gente bota na árvore sempre acima da planta. Amarra no próprio galho ou alguma estrutura do galho que esteja. Se precisar de mais arame, mais corda, mais fitilho, coloque um pouco mais. O importante é o sachê estar, ó, como aqui, ó, acima da planta, gente, certinho? Então essas são algumas maneiras da gente colocar o sachê. No próprio substrato, repetindo, a gente coloca no canto do vaso, no próprio substrato. Pendurado no suporte do vaso, no arame também. Ou então, ou na vanda no caso. Ou então nas árvores, gente, também acima da planta e nos toquinhos também, sempre acima da planta. Certinho, gente? Então, no mais, eu vou deixar algumas fotos só mostrando os exemplos de colocação e vou finalizar o vídeo. Só terminando aqui, gente, o seguinte: as funções desses elementos que eu coloquei. A farinha de osso, por exemplo, a nossa farinha de osso, que é muito utilizada, ela é um adubo orgânico de origem animal, de origem de ossos, né? De queima, de calcinação de ossos, né? Ele é moído, torrado. E no caso esse que eu usei sem cheiro, ela é calcinada também. E aí ela não tem aquele cheiro horroroso. E ela é rica em fósforo e cálcio. Ela tem outros elementos também, mas o principal dela é fósforo e cálcio. Então ela é um adubo com muito fósforo e muito cálcio, importantíssimo para o enraizamento da planta, para a floração e para a sanidade total dela, certinho, gente? A torta de mamona, ela também tem fósforo, também tem cálcio, mas em menor quantidade, tem micronutrientes também, assim como a farinha de osso. E o principal dela é o nitrogênio, ela tem em torno de 5% de nitrogênio, então ela é o adubo mais nitrogenado. Junto com a farinha de osso, ela ajuda a balancear um pouco. Mas aí alguém pode falar que esse nitrogênio da torta de mamona, quando misturado com a farinha de osso, se perde porque o pH fica muito alcalino. Sim, de fato a gente vai perder alguma coisinha, porque vai virar amônio e vai para o ar. Alguma coisa sempre se perde, gente, mas é muito pouco, então acaba que não é tão significativo assim. E sem falar que tem os outros elementos que vão estar disponíveis para a planta e o próprio nitrogênio também. O osmocote que eu usei, ele é o NPK, basicamente. Ele é a fórmula desse que eu usei, é 14, 14, 14. Então ele também vai estar complementando nessa adubação aí com os elementos. E como é de forma bem gradual e o osmocote é bem pouco que a gente coloca, então não vai ter problema de sobrecarga de adubo, gente, certinho? Uma vez que ele vai estar liberando bem lentamente. E é isso, gente. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Esse é um método, existe N maneiras possíveis, diferentes da gente adubar nossas orquídeas com eficiente. Essa é uma maneira eficiente, completa, certinho. E espero que tenham gostado e espero que ajude a muita gente que não tem tempo para ficar fazendo adubação. E que vocês tenham muito êxito no seu cultivo com florações belíssimas e plantas muito viçosas. Mas agora só um alerta, gente. Não serve para esse tipo de adubação adubos químicos do tipo granulado ou pó, para aplicar solo, que são adubos solúveis. Só dá para usar nesse tipo de adubação, ainda mais em orquídeas, adubos de liberação lenta. Não usem adubos granulados, senão vocês vão queimar sua planta. Ok? Não pode usar adubos granulados. E era isso, gente. Forte abraço a todos. Se gostaram, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.